Olá você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus, te dê muita alegria neste dia. Estou aqui com mais um vídeo, para desfrutar com você do poder do nome de Jesus. Eu acredito no poder do nome de Jesus. E o título do vídeo de hoje é: o que prova que Deus se importa comigo? O que prova que Deus se importa comigo? Nós vamos orar, depois vamos ler a palavra de Deus. Eu quero trazer uma novidade a você e quero pedir a você que desde já ore por mim. Eu preciso muito das suas orações. Vamos orar então. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento que temos diante do Senhor, por esse momento de meditação, de oração que eu passei pela manhã, orando por esta pessoa que assiste este vídeo também. Orei por mim, pela minha família, pelos planos que o Senhor tem nas nossas vidas e por esta pessoa que agora está assistindo esse vídeo. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor que abençoe no nome de Jesus e que momento a momento o Senhor possa provar para essa pessoa, até que ela esteja consciente de que o Senhor se importa com ela, com os familiares dela. No nome de Jesus, toma com poder. Agora, Deus, no mais profundo dos pensamentos dela, das necessidades dela, supra todas as necessidades deste teu servo e desta tua serva. Faça com que ele ou ela possa acreditar no poder do Senhor, como o Senhor operou no passado. O Senhor opera agora. Por isso eu oro, traga paz, traga tranquilidade, traga alegria para essa pessoa que assiste este vídeo e que ora comigo agora. Eu entrego todas as nossas preocupações, todos os nossos cuidados, todas as nossas necessidades, e havendo necessidade de cura neste lar, que o vídeo está entrando agora, cura no nome de Jesus. Assim eu oro ao Senhor, agradecido pela presença do Senhor na minha vida e na vida desta pessoa, no nome de Jesus. Amém. O que prova que Deus se importa comigo? No vídeo passado, quando os sonhos se realizam, eu dei um testemunho de grandes feitos que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. O meu filho agora virá doutor em engenharia e ciência de computação. Do outro filho meu está indo à escola com muito ânimo, em querer estudar, porque vê os irmãozinhos dele progredindo, Da minha filha está muito bem sucedida, graças a Deus, de tudo está correndo bem, na vida da minha esposa e na minha vida, mas eu trago uma novidade. A novidade é que nós estaremos indo a partir de amanhã, uma semana, a Israel. E a preocupação tua e minha ou de outra pessoa seria talvez: por que ir a Israel logo agora que está em guerra? Meu querido e minha querida, quando eu marquei a passagem estava tudo em paz, mas eu marquei a passagem confiando no Senhor. E este mesmo Deus que sempre cuidou da minha vida, cuidará estando aqui ou partindo para a glória com Ele. A morte, os problemas não me assustam mais, porque eu sei que eu já morri. Morri para este mundo, morri para esta vida e ressuscitei com Cristo quando Ele o ressuscitou. Então a vida que agora vivo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. Eu vivo para glorificar e exaltar o nome dele. Então o que ele decidir para minha vida está decidido. Se ele permitir, se Deus permitir esta viagem a Israel, eu irei o dia 9 de março com a minha esposa. E se eu for e não voltar, eu encontro com vocês no céu, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o meu Redentor vive e que lá é muito melhor do que aqui. Então não se preocupe, eu ainda pretendo gravar mais um vídeo antes de viajar, que será no próximo sábado ou no próximo domingo. Mas então estaremos segunda-feira, se as agências de viagem permitirem, se não houver nenhum cancelamento e Deus permitir, estaremos indo a Israel. E eu peço a você que ore comigo. Eu não estou indo visitar Israel, eu estou indo estudar o que eu estou fazendo já com o hebraico, com a Bíblia em hebraico, a Bíblia em inglês, esmiuçando o hebraico para aprender muito da língua original, da língua principal da Bíblia.
do Velho Testamento e agora eu ganhei, graças a Deus, a minha esposa me deu o Novo Testamento também em hebraico. Então eu estou desfrutando de tudo isso e quero dividir com você vídeo após vídeo lá em Israel, onde Jesus passou, onde Jesus pisou, onde tudo aconteceu para que a salvação chegasse até nós. Então esteja orando por mim e eu divido com você esta alegria no nome de Jesus. A partir do dia 9 de março estaremos passando em Roma, né, na Itália, estaremos ali por algumas horas visitando alguns locais ali e então seguirmos logo depois para Israel, para a honra e glória de Jesus. E se Deus tiver que parar a guerra para que eu chegue ali e viva ali em paz, é a vontade dele, ele poderá fazer isso também para a honra e glória de Jesus. Mas eu deixo essa alegria com você e peço as tuas orações, eu preciso muito delas e quero compartilhar vídeo após vídeo, espaço após espaço, lá em Israel e também em Roma, com você que assiste este canal, né, que está no pr.riva Martins na página do YouTube, e eu te convido a se inscrever no canal, a comentar, a desfrutar do que Deus tem para nós. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, com o título O que prova que Deus se importa comigo. E eu tenho mais um testemunho para dar para você de libertação de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 10 e 11 diz assim, versículo 10: regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto a uma cidade chamada Betsaida. Versículo 11, mas, é uma sequência do versículo 10, mas, sabendo-o, as multidões seguiram-no. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Que maravilha poder ler a palavra do Senhor e vendo que o título mostra algo muito interessante. O título desse vídeo que me prova que Deus se importa comigo. Deixa eu te contar um fato muito interessante. Ontem ou anteontem eu orava a Deus pela manhã por você que assiste o vídeo, por mim, para os cuidados de Deus para a nossa vida. Parece que as nossas orações às vezes não faz sentido. Como você vai orar acreditando que Deus vai cuidar da sua vida? O que prova que Ele irá cuidar? E agora eu vou te provar. Eu falei, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, proteja minha vida, eu tenho planos de ir a Israel, guarda minha vida, não deixa que nada aconteça. Depois que orei por você, por mim, por um período de mais de 1 hora de oração, eu peguei o meu carro e fui trabalhar. Eu lotei o meu carro, eu tenho andado lotado com ele todos esses dias e o carro treme muito a direção. Estava um problema começando muito sério. Então eu lotei o meu carro pela última vez, que foi anteontem, na sexta-feira, e fui para trabalhar. Indo, o carro não tremeu no percurso. E eu até estranhei, porque a direção dele tremia, né? Parecendo uma falta de desalinhamento, alguma coisa. E quando eu cheguei no trabalho, dentro de um condomínio, que eu fui contornar para entrar no estacionamento, coisa que uma formiguinha é mais veloz do que o que você vai dirigir para entrar no estacionamento. E o que acontece? Na hora que eu fui contornar, eu senti uma queda na frente do carro, desabou a frente do carro. Eu tenho uma F-150 e é pesado o motor da F-150, desabou. A balança, né, o terminal ali, a ponteira desceu em cima do aro da roda e ali mesmo ficou e dali não moveu mais. Então eu chamei o socorro e fui para o mecânico. E quando eu cheguei no mecânico, eu mando esses vídeos também para ele. O nome dele é Denis e ele é uma pessoa maravilhosa, honesta, muito bom profissional. Eu tenho 2 mecânicos muito bons profissionais e o Denis é um deles. E quando eu cheguei lá, que ele viu o carro, com muita dificuldade colocamos o carro no elevador e ele olhou o carro e disse assim: pastor, quase todos os carros, quase que 100% dos carros que acontece isso, correndo na pista, eles capotam e acontece acidente grave. E engraçado que eu estava com um carro pesado. Então eu louvei a Deus, porque eu tinha acabado de andar 120 a 130 quilômetros por hora, porque aqui é permitido essa velocidade. E o carro não aconteceu nada. E só aconteceu quando eu já estava mais parado, fazendo um pequeno contornozinho.
ele então desabou à frente. Deus me livrou de um acidente que poderia ter provocado morte a outras vidas também. O que prova que Deus se importa comigo é Ele indo com você, é Ele caminhando com você, é Ele estando com você, Ele te livrando dia após dia da morte, dos ataques, da fúria do inimigo, da fúria do mar. E aqui vemos mais um ponto importante, que Deus cuidou da minha vida, e eu louvo a Deus pelo cuidado dEle. Eu louvo a Deus porque do jeito que Ele cuida de mim, me livrando de tantas ocasiões de morte, do vale da sombra da morte, Ele livra você também, Ele livra os teus familiares. Por isso que vale a pena orar, vale a pena buscar a Deus, vale a pena engrandecer o nome desse Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o Yeshua HaMashiach, o que eu vou pisar onde Ele pisou lá em Israel, o que eu vou andar onde Ele andou, eu vou orar no Monte das Oliveiras onde Ele orou, eu vou estar ali no tanque de Siloé, como Ele esteve, Ele curou aquele cego. Ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom e Ele quer caminhar com você. Vamos então ao texto que lemos. Aconteceu um fato, os discípulos foram enviados e como enviados, você vai estranhar porque muda de discípulo para apóstolos, porque antes eles eram discípulos seguidores. Quando eles vão lá e começam a operar sinais, maravilhas e prodígios, eles se tornam representantes, então, apóstolos de Cristo. Olha que maravilha, Judas o traidor, ele de discípulo, ele também virou apóstolo, só que ele não deu valor a essa maravilha que Deus colocou nas mãos dele. E então eles voltam e contam a Jesus. Eu imagino a alegria deles, muito alegres, eles contam a Jesus tudo o que tinham feito. Mas parece que isso não surpreendeu Jesus. Jesus sabia de tudo, Ele é Deus. O que acontece aqui, a Bíblia diz, como lemos, Jesus então os chama para um lugar deserto. Eles estavam voltando de uma missão, talvez precisavam orar um pouco, descansar um pouco. Mas como Jesus é maravilhoso, como Ele é bom, como Ele é grandioso, o que aconteceu foi que a multidão descobriu que Jesus estava se retirando dali e a multidão foram para onde Ele estava. Olha que maravilha! Então Jesus as recebe. Jesus as recebe, mas Jesus não faz como os pastores, muitos deles fazem hoje. Jesus não começa a falar de si mesmo. Jesus as recebe e começa a falar com elas do reino de Deus. Ele não se enaltece. Vejam que eu mandei os apóstolos, vejam que eu mandei-os e eles operaram sinais maravilhosos, porque o meu nome é poderoso, porque o meu nome é isso, aquilo. Não. Ele prazerosamente, ele fala às multidões sobre o reino de Deus. Como é bom você poder dialogar com alguém sobre o reino de Deus, deixar de falar de si mesmo, deixar de falar da sua formação, daquilo que você mais quer nessa vida, do teu sucesso financeiro, que você comprou isso ou aquilo. Tem pessoas que gostam de ficar falando dos seus sucessos, né? De onde eles saíram, onde eles chegaram, quem eles são, que agora são poderosos, que antes não eram ninguém, hoje são alguém, são respeitados, falam de si mesmos. Jesus não era assim. Jesus, pegando a multidão consigo, disse sobre o reino de Deus, falava-lhes das maravilhas, da glória de Deus, de como é bom nos preparar para irmos morar com Ele. Aí eu imagino que aquela multidão ali estavam, né, alegres por ver a beleza da terra de Israel, a beleza das montanhas. Mas Jesus disse, o reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus não é deste mundo. Ele preparou vocês para habitar, para morar com Ele, para ir para a glória eterna. Não é para sofrimento, não é para tristeza, é para a glória eterna. E disso eu quero falar. Eu sou embaixador deste reino, eu sou representante deste reino. Eu sou o caminho para este reino. Vocês precisam entender como é o reino de Deus. Tem muita gente desinteressada em querer saber sobre o reino
de Deus. Jesus falava ali sobre o reino de Deus. Ponto 2. Jesus preocupava com os enfermos que estavam ali. E Jesus olhava para todos que precisavam de cura. E a Bíblia diz que Jesus os curava. Olha que maravilha. É por isso que eu busco andar com Jesus. É por isso que eu busco andar com Deus. Porque nas minhas necessidades, Ele supre. Ele tem sido socorro bem presente na angústia. Ele tem me livrado da morte, como eu contei no testemunho. Ele tem cuidado da minha família. Minha filha tem mais de 13 anos, que ela mora no Brasil, que foi dos Estados Unidos para o Brasil. Nunca trabalhou para ninguém no Brasil, necessitando de trabalho lá. Ela sempre teve a empresa dela aqui nos Estados Unidos e de lá ela toca os movimentos dela, os trabalhos dela aqui. Deus, Ele, quando você confia nele, Ele te faz prosperar nessa vida, Ele cuida de você. E a prosperidade que eu falo não é de bens financeiros, eu falo da prosperidade que é a alegria, a confiança, o relacionamento, a felicidade do homem para com Deus. Este é próspero, este é feliz. Os discípulos, então, estão ali, agora como apóstolos, felizes. A multidão está feliz porque está vendo Jesus operar, mas algo acontece. Eles chegam perto de Jesus agora, os representantes, e dizem a Jesus: está na hora, mestre, de despedir a multidão. Deixa elas irem, porque elas não têm o que comer aqui, têm fome. E Jesus diz a eles: dá-lhes vós de comer. Então eles começam a ficar assustados. Como daremos? Só homens, tinha ali aproximadamente 5.000 homens. Como daremos de comer a esta multidão? Não temos dinheiro suficiente para comprar pães para eles. Como faremos? E Jesus tinha dito: dai-lhes vós de comer. E parece que nesse momento faltou fé nos apóstolos, nos discípulos de Jesus. Mas não se preocupe se você também falta a tua fé. Moisés também faltou a fé lá no deserto, quando Deus disse que iria dar carne para toda aquela multidão. Eram 600.000 homens de pé, fora mulheres e crianças. E Deus fala com Moisés que iria dar carne para eles, e não só um dia, um mês inteiro. Moisés diz: não existe rebanho, não existe boi, vaca para matar para este povo. Moisés duvidou, entre aspas, do que Deus estava falando ali. Mas teve um ajudante de Eliseu também, que tinha uns pães ali, 20 pães, e Eliseu diz: olha, divida com esses 100 homens estes pães. Ele disse: não, se cortar em pedaços, não suprirá esses 100 homens. Mas Eliseu disse: sim, eles irão comer e ainda irá sobrar. Quando o homem de Deus fala, quando o homem de Deus ordena, tudo acontece para trazer prazer àquele que o faz, que é Deus. Agora Jesus diz: dai-lhes vós de comer. A fé de vocês não multiplica pães. Vocês têm 5 pães e 2 peixes. Mas é vocês que darão a este povo o de comer. Traga os 5 pães e os 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus toma os pães e toma os peixes e ora. E então começa a partir em pedaços, entregar os discípulos. E os discípulos começam a servir. Era um grupo de 100 a 100 e grupo de 50 a 50. E a glória de Deus foi estabelecendo ali. Todos foram comendo e comendo. Isso era o findar da tarde. E eles comeram. E Jesus diz para os discípulos: ajunta os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. E então a Bíblia diz que eles juntaram 12 cestos. Um cesto representando a cada discípulo, que eram 12 discípulos. Que maravilha é você ver, quando você está numa situação, você percebe e a tua fé já não alcança mais o milagre. Você não consegue imaginar o milagre. Eles esqueceram que Jesus tinha poder sobre a natureza, que Jesus tinha poder sobre as enfermidades, mas agora são os pães que falta para este povo. E Jesus diz: onde está a semente? Eu vou fazer a semente prosperar. E aparecem os 5 pães. E Jesus alimenta 5
1.000 homens fora mulheres e crianças. Imagine um pão para cada 1.000 homens fora mulheres e crianças. Deus é maravilhoso. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar esse poder da multiplicação de 1 por 1.000 ou mais de 1.000, porque tinha mulheres e crianças ali. Assim Deus quer prosperar na tua vida. Assim Deus quer abençoar a tua vida. Assim Deus quer engrandecer o nome dele na tua vida. Tudo que Deus faz é para a honra e glória dele, para a nossa alegria. Se você souber de onde eu venho, da pobreza que eu venho, do local sofrido que eu venho, de não ter cama para dormir, de não ter roupa para vestir, de conhecer pão depois que eu já tinha meus 6, 7 anos de idade, de conhecer a primeira peça de roupa que compraram para mim, eu tinha meus 7 anos de idade, que minha mãe comprou. Lembro até hoje, até a cor do tecido que ela comprou para fazer uma calça para mim. Ah, meu irmão e minha irmã, eu tenho vivido a providência de Deus. Eu tenho sentido quanto ele se importou comigo. Eu não era nem para ter existido. Mas desde o ventre da minha mãe, ele tem conduzido a minha vida. Quantos laços de morte me cercaram. Tive um aguamento infantil, uma depressão infantil. Fiquei pele e osso. Deus levantou 2 famílias para cuidar, para me dar o alimento, porque minha mãe não podia dar o alimento, não podia dar o remédio para mim. Quando eu precisava mamar, eu dava do leite materno, minha mãe já não tinha mais leite, um peito apareceu de uma senhora, lá na Rua da Pedra, do bairro dos Operários, que agora se chama, para ceder o peito e o leite dela, para que eu tivesse o alimento materno. Deus cuidou de mim nos últimos detalhes. Eu lembro quando eu fui odiado. As pessoas olhavam para mim e me desprezavam. Mas Deus cuidava de mim. Ah, eu lembro de cada parte da minha vida. Eu lembro até quando o pistoleiro chegou e disse: me mandaram te matar. Mas eu sou teu amigo. E eu não vou fazer isso. Era Deus cuidando de mim. Lembro de várias ameaças de morte. Mas Deus estava cuidando de mim. Eu não entendia porque eu merecia morrer. Eu não entendia porque as pessoas queriam minha morte. Mas a cada dia eu pude entender o porquê que Deus me queria e estava me mantendo vivo. É para falar a você que vale a pena confiar em Deus. E a prova que ele se importa contigo é o viver dele diário na tua vida, momento a momento. Você pode lembrar disso. Você pode começar a olhar para o teu passado e ver onde faltou providência humana, mas ali teve a mão de Deus. Se Deus te manteve até agora, ele tem um propósito com você. Ele quer abençoar você. Ele quer falar no teu coração. Ele quer dizer a você: olha, você ainda não entendeu. A tua fé ainda não alcançou. Mas eu sempre estive cuidando de você. Tudo que você passou, eu permiti para mostrar a você a minha presença. Se eu não estivesse ali, você teria morrido. Se Deus não estivesse na minha vida, eu não estaria aqui falando com você agora. Mas aos 61 anos de idade, depois de passar do Brasil, passando pelo Peru, passando pelo México, estando neste país, voltando ao Brasil, agora Deus me dá o prazer de visitar a Itália e também Israel, na permissão e na boa vontade dele. Eu sou de Conselheiro Pena, Minas Gerais, uma cidadezinha tão pequena, agora está um pouquinho grande, mas era tão pequena. Eu era o filho da baiana lavadeira de Conselheiro Pena, de uma mulher honrada que me ensinou que tudo que eu tinha que buscar na vida era caminhar
com Deus, dá honra e glória a Ele. E este Deus, se eu desse honra e glória a Ele, caminharia comigo. Meu querido e minha querida que me assiste, eu quero que você creia assim no Senhor e quero que você saiba que quando a falta de fé bater na tua porta, lembre-se, Ele se importa com você, Ele não te desamparará. Basta que você entregue a tua vida a Ele e diga: Senhor, até hoje eu tentei andar sozinho, eu tentei andar sozinha, mas o Senhor está batendo na minha porta. Eu quero abrir o meu coração e dizer: me perdoa por não ter permitido o Senhor caminhar comigo antes, mas agora eu imploro, eu oro, eu intercedo ao Senhor que caminhe comigo e faça diferença na minha vida. E Ele caminhará com você e fará diferença na tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus responda às suas orações. Que Deus abençoe a tua família. No nome de Jesus. Ainda na minha longa meditação, eu deixo para você um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Assista os outros vídeos e seja abençoado no nome de Jesus. Abraço meu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.